Beleza, vamos lá, gente. Então, semana passada a gente não teve, eu tive um imprevisto na hora para chegar em casa no horário que eu precisaria para fazer isso com vocês, estava na rua, não deu tempo de chegar. Então, a minha ideia hoje aqui é fazer uma coisa um pouco mais curta, mas que tenha potencial de uso praticamente imediato já. Essa que é um pouco da ideia, tá? O que eu vou fazer com vocês aqui é basicamente mostrar um pouco de como que a gente poderia criar um formulário no Google Forms, que é o que a gente mais faz hoje. Também dá para fazer isso com o SurveyMonkey, também, que a UFS oferece, ou TypePad, o Enquetes UFS, que também é outro serviço. Enfim, você tem várias possibilidades aí de coletar esses dados diretamente online, e daí você já puxaria esses dados direto do formulário já para o R, inclusive enquanto a coleta está acontecendo. Então não precisa esperar ela acabar para você poder ver como é que está e monitorar lá já o quantitativo por grupo, por categoria, para você poder saber se tem que coletar mais ou não. Enfim, são possibilidades, né? E aí, Yasmin? Então a ideia é fazer um passo a passo desse, assim, tá? Então, eu preparei aqui um formulário que está lá na pasta. Eu mandei no e-mail, inclusive, para vocês a pasta com o arquivo de hoje. Então, já é um teste mesmo, vai funcionar para todo mundo. Eu vou colocar a pasta aqui também para poder ajudar, mas eu compartilhei com vocês. Então, quem está aqui, estava nas aulas anteriores, provavelmente viu lá entre as suas coisas compartilhadas uma pasta do Google Drive que tem os arquivos zip das aulas que a gente fez até hoje, e os formulários de hoje estão lá também. Então acaba que, deixa eu pegar aqui, ó, essa pasta aqui, tá? Essa pasta, ela tem, tá vendo? As aulas 2, 3, 4, 5, 6, que é a de hoje, o formulário que eu estou mostrando aqui agora, e a base de dados que o formulário vai gerar, tá? Tem alguém aqui, por curiosidade, que nunca usou o Google Forms exportando a planilha dele, só fica olhando os dados internamente, ou nunca fez nenhum tipo de análise no Google Planilhas usando os dados coletados pelo Forms? Ou todo mundo está tranquilo em relação a isso? Eu posso seguir sem explicar muito o que é esse negócio, como é que ele funciona? Me ajudem aí, porque eu sei se eu adianto ou não as coisas que eu vou trabalhar com vocês. Se todo mundo entende isso aí, eu vou seguir o barco. Troca o barco. Se alguém não puder, manifesta aí, senão vai tocando o barco aí. Beleza. Então, seguinte. Aqui, no formulário, o que basicamente a gente está fazendo, né, criando esses campos e tudo, e essas separações, isso vocês já fazem. Tem uns detalhes que eu já comentei naquele dia que a gente teve a conversa sobre os dados da Cristina, que a gente poderia ter alguns cuidados, tipo, quer ver? Aqui, por exemplo, eu pedi a idade, né? E aqui, na validação da resposta, eu já pedi para ela ser um número inteiro. Então, eu já coleto o dado de um jeito que vou ter menos problema no R depois, né? Aqui, o peso em quilogramas, eu pedi uma validação que é o número, então pode ser um número quebrado, não pedi o número inteiro, pode ser quebrado, não tem problema, né? E aqui são duas categorias, na verdade, né? Que a gente vai coletar só para ter diversidade de dados lá. O que interessa para a gente mais forte não é isso que eu estou mostrando só, é isso aqui, ó. Nas respostas, eu tenho a opção de exportar esse aplicativo Planilhas aqui, tá? Que é onde a gente fica só olhando os dados aqui. E quando eu toco nesse negócio aqui, ó, que aqui o botão vai ser diferente para vocês quando vocês criarem esse arquivo, né? Ele vai falar assim, criar planilha vinculada, sei lá. E ele vai gerar essa planilha aqui, ó. Essa planilha, vocês estão vendo ela sendo preenchida agora em tempo real. Se alguém de vocês preencher um dado agora, vai aparecer aqui sozinho. Essa é a beleza da história. Porque como é que a gente faz historicamente, né? Assim, tradicionalmente, como é que se faz? Você aplica o questionário em papel, transcreve para a planilha, ou você manda um link do Google Forms, ou do Enquetes UFS, ou do SurveyMonkey, TypePad, tanto faz. E aí o que você faz na sequência? Você tem que exportar a planilha de lá, e aí importar de novo dentro de outro lugar, na SPSS, o que quer que seja, ou mesmo no Excel, para poder trabalhar. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é para isso não ser necessário. A gente vai trabalhar com um código direto dentro do R, que ele puxa a planilha que está online. Então, se ela receber mais dados e eu executar o script de novo amanhã e tiver mais dados, ele faz as mesmas análises
sem precisar reescrever o script, ele só atualiza os dados, tá? Isso é uma coisa linda de ver, assim, porque ainda mais quando você tem uma pesquisa que ela é longa, que vai coletar dados durante muito tempo, você pode criar os indicadores por grupos, para saber se tem que parar de coletar ou não, ajuda uma série de coisas aí, né? Então, esse preenchimento aqui, que tem 10 pessoas que preencheram já, esses campos, eles terão todos os problemas que vocês devem lembrar que a gente vai enfrentar, né, de os nomes das colunas não podem ser com acento, não pode ter espaço, é que não pode, dá trabalho se tiver. Então, a gente pode fazer assim, e algumas coisas, tipo, a gente tem colunas numéricas aqui e tal, e temos também essas categóricas que a gente vai poder olhar também. Uma coisa importante de dizer para vocês aqui é que, como eu não tenho nome, nem identificador, nem nada, acaba que o que vai ser o identificador único é essa data e hora do preenchimento, então é útil por conta disso, né? Eu tenho como ter um identificador único por participante, então isso é fundamental lá na frente, né? E aí, a gente tem um pacote no R que é responsável por importar essa planilha aqui lá e poder processar ela todinha. Eu não vou fazer nada com ela aqui no Google Planilhas. Eu poderia fazer, mas não vou fazer. Vou fazer tudo no R, certo? Como é que eu faço ela ficar disponível para o R? Primeira coisa, quando eu compartilho aqui, ó, vocês têm acesso já, porque eu compartilhei na pasta que vocês têm acesso. Mas a parte importante é isso aqui, ó. Eu tenho que deixar a planilha disponível para qualquer pessoa que está tiver o link, ou vocês têm que autenticar no R. Eu vou mostrar aqui sem autenticar, que é mais fácil. Mais à frente um pouquinho, eu vou explicar como é que autentica. E essa autenticação, você tem que meio que logar no R com a sua conta do Google. Então é um pouco mais chato. Não vou fazer isso aqui agora para não dar trabalho, vou mostrar a versão sem autenticação, até porque tem muita base de dados disponível online no Google Planilhas dos outros, que as pessoas disponibilizam, e que elas estão disponíveis para qualquer pessoa ler. Ela só precisa ter acesso de leitura, tá? Não precisa ter acesso de escrita. E como esse link aqui é um link impossível de adivinhar, é muito difícil, se você não sair espalhando seu link por aí, ninguém vai achar os seus dados quando você trabalha com eles. Mas o ideal é autenticar, tá? Eu vou fazer sem autenticação por uma questão puramente de simplificação de tarefas aqui, tá? Até aqui, beleza, gente? Lembrando, eu criei o formulário, do formulário eu gerei uma planilha de dados, que está aqui, e essa planilha, para ela ficar disponível no R, eu tenho que compartilhar ela ou autenticar. Eu vou primeiro fazer compartilhando, sem nenhum tipo de autenticação, mas não é a situação melhor. A melhor é você pedir sua própria senha, não é sua senha, né? Ele vai pedir para você logar na sua conta do Google e ele te dá acesso àquele link, tá? É meio isso que ele vai fazer, ok? Vamos lá. Vamos seguir, então, para a parte mais fácil da história, aparentemente. O que eu passei para vocês na pastinha que está lá no Drive, tá? Ela está aqui, né? Essa pasta aqui que eu mostrei para vocês. Esse arquivo aula 6zip, o que tem dentro dela? E aí vocês podem ou criar um projeto novo para vocês agora no R, que vão me acompanhar, vou fazer passo a passo aqui, ou vocês podem baixar essa pasta, tá? E o que ela tem? Ela tem o que todas as pastas do R têm, ó, ela vai ter um arquivo QMD. Vocês já estão vendo que eu não estou usando o arquivo do R mais, estou usando o arquivo do quarto, que é esse aqui que vocês estão vendo, né? Que tem aquela edição visual bonitinha, que eu consigo misturar código com texto. Vou usar isso daqui para frente com vocês o tempo inteiro. Mas vocês também podem vir aqui agora, se quiserem, arquivo, criar um documento do quarto novo e seguir meu passo a passo. Não tem problema fazer como do zero, mas eu vou ter lá para facilitar a vida, tá? Vocês acostumarem a abrir o arquivo que está lá. E aí, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar uma andada com vocês aqui no que eu botei no arquivo. Tá fazendo visual mesmo. Lembrando para todo mundo que eu tenho esse título aqui de aula 6 da coleta e visualização de dados, é o título que eu vou gerar do documento, tá? Lembrando que se eu vier aqui agora, depois de fazer isso, né, dessa história, e mandar renderizar, ó, o que ele vai fazer? Ele vai subir o quarto aqui, vai gerar um arquivo HTML que vai aparecer aqui, ó. Então, eu estou fazendo já aquele esquema de ter um relatório da pesquisa, ó, já aqui do lado, o que eu estou fazendo. Então, em tese, o que eu estou fazendo com vocês aqui é como se fosse um relatório já. Eu vou ter a importação dos dados, o código, os gráficos, o mesmo arquivo, eu como no último encontro. Então, já estou assumindo que vocês entenderam que isso é possível, tá? O que ele fez aqui agora, que está diferente de vocês aí na pasta, é que ele gerou um arquivo HTML, que é esse arquivo que vocês estão vendo, que ele abre aqui na apresentação, esse aqui, né? Esse arquivo HTML aqui, que é um site normal.
E que se eu clicar 2 vezes dele no seu computador, abre um navegador com ele dentro. É isso que ele vai fazer, tá? Então, já estou seguindo o formato Markdown. O título que aparece no HTML lá em cima, esse aqui, o autor está embaixo, a saída em HTML. Se eu quisesse um PDF, eu vim aqui mudar para PDF. Quando renderizar, vai gerar um PDF agora, é a mesma coisa. Olha lá. Vai gerar um PDF, vai exibir aqui, ó. Tal, demora um pouquinho mais, mas ele gera, ó, gerou o PDF, e aí vai abrir o PDF aqui, ó. Lindo, maravilhoso, tá aí, ok. Então, vou voltar para HTML aqui agora, e a gente tem o que a gente precisa. O que acontece? Aqui, vocês estão vendo que eu estou dando instruções no arquivo. Então, esse Google Forms aqui é o link que eu dei para vocês, e a planilha é o link da planilha compartilhada. Esse negócio que eu não mostrei para vocês o que era isso aqui na semana passada, retrasado, na verdade, é que eu posso nomear os bloquinhos de código. Para quê? Que eu posso clicar aqui, ó, e selecionar os blocos de código que me interessam. Você coloca um título aqui, ó, usando o joguinho da velha, ou mesmo selecionando o título aqui em cima, ó, nos estilos como se fosse o Word, né? E ele te dá a opção de você selecionar aqui, ó. Dentro do título 1, eu tenho um bloco de código que chama carregamento dos pacotes e dados. Então você consegue navegar também mais fácil entre os trechos de código, se você for organizar, tá? Qual pacote que a gente vai usar? Esse Google Sheets 4. Esse pacote foi feito pelo mesmo pessoal que faz o Tidyverse, que é um maior ecossistema de tratamento de dados que a gente tem para o R, e ele é específico para você trabalhar com planilhas do Google Doc, do Google Planilhas, mas ele tem recursos para acessar qualquer arquivo do Docs. Arquivo do Google Docs de texto, apresentações, então você consegue manipular, tem pacotes para isso tudo, né? Você consegue, por exemplo, gerar um arquivo do Google Docs por aqui, por exemplo, se você quiser, né? E assim vai. Dar saída para apresentação, por exemplo, também funciona. Como é que eu vou executar esse negócio aqui agora para explicar para vocês? Vejam que esse bloquinho de código que eu criei é só para carregar os pacotes e importar os dados. É bom que seja assim. Por quê? Porque eu não vou ter código misturado. Os blocos de código têm um tamanho que fica nessa caixinha aqui, né? Isso aqui é uma célula do notebook. O notebook, que é esse documento que tem texto, imagem, código misturado. Essa célula aqui, ela serve para você poder ter um conjunto de código que ele está blocadinho, de começo, meio e fim, você sabe para que ele funciona. Meus comentários estão aqui, né? O mais importante de tudo que a gente tem para fazer aqui é carregar esse pacote, que vai ser o de importar a planilha do Google Planilhas. O ggplot 2 ele é para gráficos, vamos usar depois. E essa função aqui que ela é importante. O que essa função faz? Eu vou desligar primeiro para vocês poderem entender o que ela faz. Eu vou mandar executar essa leitura dessa planilha aqui agora. Olha o que vai acontecer. Ele vai me pedir para autenticar no meu Google, nos arquivos, na conta do Google. Aqui, ó. Ele está me pedindo para autenticar. Eu não quero fazer isso agora. Então, se eu não usar aquela função GS4 de author, que é tipo para desautenticar, ele vai me obrigar a fazer isso. Eu vou falar, não, ó. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, não consigo autenticar nada. Então, assim, ó, vou cancelar aqui. Peraí. Parei. Ele não consegue acessar os dados, ó. Deu um errinho aqui. Então, eu só consigo fazer, acessar sem autenticação se eu logar lá e vai abrir o navegador, vai abrir minha conta do Google. É super tranquilo de usar, mas não vou fazer isso agora. Quando eu descomento essa linha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai passar por cima da autenticação e vai tentar buscar o arquivo, desde que esse arquivo esteja compartilhado para qualquer pessoa que tem o link. Se tiver restrito, ele não vai conseguir puxar assim mesmo. Então, quando eu faço isso, ó, o que acontece? Olha lá. Ele deu um errinho aqui porque é um bocado do meu Dropbox, tá? Ignorem esse erro. Ó, ele puxou e os dados estão aqui. Então, vejam, tá? Eu vou até limpar tudo e vou fazer de novo. Ó, limpar a saída aqui, aumentar esse negócio aqui e vou fazer de novo, ó. Olha lá. Ele carregou e deu certo. Ok? Então, eu já importei a planilha lá do Google, ó. Tem uma novidade do RStudio, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, vou falar, que saiu agora essa semana, a versão nova do RStudio. Ó, ele puxou os dados que estão ali. Vamos ver se é isso mesmo? Cadê? Você tá aqui, peraí. Aqui, ó. Ó lá. 40 começa, o último é 18.
E aí no RStudio eu tenho 40 começa e o último é 18. Vou puxar exatamente a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou preencher o formulário, mais uma conta aqui qualquer. Mais um dado aqui. Lá. Vou preencher aqui. Eu vou colocar 47, 92, masculino, doutorado. E eu botei aqui, o que eu falei que esquecer? Não. Foi tudo, né? Aí. É? Ah, tá, estou visualizando, tô ficando doido. Estou aí para o formulário publicado mesmo. Pronto. Aí, agora sim. Aí, 47, 2, masculino, doutorado. Aí, enviar. Então, observem aqui, voltar no RStudio, ó. O último o registro que eu tenho é 18. Vou enviar esse treco aqui. Ó, enviei. Se eu voltar no RStudio agora, ele não atualizou sozinho, por motivos óbvios. Tem que recarregar os dados. Eu vou recarregar, ó. Mudou para 11 aqui automaticamente. E agora eu tenho 47 lá embaixo. Ou seja, eu não precisei baixar a planilha, eu não precisei trazê-la para o meu computador. Desde que eu tenha acesso à planilha que está online, eu consigo trabalhar como eu preciso. Do jeito que for mais importante para mim, com todos os campos, não interessa, ele vai trazer. Vamos supor que eu feche o formulário lá, eu perco acesso? Não, se eu não remover o compartilhamento, eu continuo acessando. Ok, gente? Então você vê que eu podia estar com o formulário publicado, coletando dados na pesquisa, e aí simplesmente o que eu faço? Vou acompanhando aqui no meu R o andamento dos preenchimentos dos dados pelos participantes. Ok? Tranquilo aqui? Até agora? Manda, Thiago. Não, só para confirmar. E é naquela mesma lógica dele tá com o elemento na memória só, né? Ele não tá mexendo nada na planilha lá, na mesma lógica, né? Ele só Exatamente, baixou. igualzinho. Tá, beleza. Igualzinho. Inclusive, é bom dizer, ótima pergunta isso. A parte mais importante que a gente tem de trazer o dado do que está no Drive é que tudo que você fizer lá, mesmo manualmente depois, não só com o formulário ligado, se eu editar um dado na planilha lá, eu não preciso mexer no R de novo. Eu edito lá o quanto que eu quiser e se eu atualizar aqui, ele puxa a atualização, entendeu? Então, assim, o R não quer saber se você coletou via formulário ou se você coletou via. Você montou manualmente a planilha. O que importa para ele é que você compartilhou a planilha. O formulário é um jeito de alimentar ela. Mas você podia botar um Minion seu lá, um estagiário preenchendo também, que daria certo. O que importa para o R é que ele vai buscar o arquivo que está na nuvem. Sempre a versão que está online, nunca a versão local. Entendeu? É isso. Show. Ótimo. Aí, o que eu vou fazer com esse negócio agora, gente? Eu vou começar a brincar com esses dados aqui. Eu tenho um número razoável que vocês digitaram aí. Não é muito, mas é suficiente, tá? Vamos só que eu preciso mostrar. E aí, eu vou fazer alguns lembretes com vocês aqui. Então, começando do mais básico. Ctrl+Shift+I para inserir a caixinha de texto aqui com a descrição, né, a célula de código. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dizer o seguinte. Vamos analisar os seguintes aspectos do texto. A gente vai analisar os seguintes aspectos do texto. E aí, vamos lá. Nós vamos fazer, ó, botei um bulletzinho, né? Sumário dos dados. Depois, eu vou fazer, para ver, né? O mínimo, máximo, média, mediana, quartis, certo? Eu vou fazer também algumas avaliações das categorias existentes. E eu vou também fazer, só por curiosidade científica, as funções de estatística descritiva manualmente. Tá? Só para vocês poderem ver que eu poderia fazer na mão e tal, só para a gente poder lembrar. Então, eu vou dar um nome para essa célula aqui, vou chamar ela de
estatística descritiva. E aí, quando vocês vão olhar aqui, ó, tá vendo? Já apareceu aqui, tá? Essa história. Então, vou analisar essa história aqui e você na sequência, tá? Para começar, vocês vão lembrar bem que eu tenho a opção de fazer um summary, que é aquela história de você visualizar a estrutura dos dados, tá? Fazer aqui, executo. O que ele trouxe para mim? Ó, trouxe as horas. Primeira coisa, carimbo de data hora. A idade da pessoa, menor, idade 18, a maior 54, o terceiro quartil 44, o primeiro quartil 27,5, mediana 37, média 36. O peso também está aqui no mesmo esquema. Gênero identificou como texto, né? Nível de escolaridade identificou como texto também, tudo certo, sem surpresas, ok? Então, essa análise que eu estou fazendo aqui, eu já consegui meio que ver essa história, né? Que eu precisava ter. Eu quero agora fazer as categorias existentes. Então, eu vou fazer, então, aqui primeiro é sumário, e agora é categorias. O que eu vou fazer? Eu sei que nos meus dados eu tenho, pelo menos aqui, né? Deixa eu subir aqui de novo. E aí, aqui, eu tenho no gênero e nível de escolaridade e essas coisas. Vocês estão vendo que esses títulos não estão me ajudando, né? Aqueles títulos compridos e tal. O que eu posso fazer aqui? Antes de trabalhar com os dados, eu poderia fazer um ajustezinho. Então, eu vou fazer aquela história de renomear os cabeçalhos dos dados só aqui no R, deixando o Excel intacto, tá? Então, vou fazer aqui o seguinte. Renomeia cabeçalhos dos dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho carimbo data hora, eu vou chamar de data hora. Como é que eu faço isso? Call names, que seriam os nomes das colunas de dados, que é o que eu puxei, vai receber um vetor, tá? Um C. Qual que é o primeiro nome que eu quero dar? Carimbo de data hora. Eu vou botar data hora. Sem usar espaço, sem usar maiúsculo, acento, nada. A segunda coluna, idade. Eu posso botar em anos, para lembrar que é em anos a idade, que podia ser outra medida, né? Peso, vou botar peso, quilogramas. Depois eu tenho gênero e depois eu tenho escolaridade. Então, eu vou botar aqui, tirar o acento de gênero e aqui eu vou botar escolaridade, tá? Quando eu faço isso aqui, ó, vocês vão ver que nesse caso aqui eu tenho esses nomes nesse momento, e se eu executo de novo a célula inteira, o que vai acontecer? Se eu for aqui agora, ó lá, já trocou, certo? Tá muito melhor, mais fácil de ler, coube na tela, né? Então eu troquei os nomes das colunas dentro do R. No Excel, fica tudo como estava. Nada mudou no Excel. Tá? No Google Planilhas, tá igual. Lembre-se, os dados brutos a gente não mexe. Dado bruto é sagrado, não mexe, mexe só no R, tá? Agora que eu tenho os nomes certos como eu gostaria, vai ficar mais fácil um pouco de eu fazer isso aqui de novo. Olha o que aconteceu agora. Ele mudou os cabeçalhos. Ficou bem melhor de ver. Bem melhor. E agora eu vou fazer as categorias, por exemplo. Eu quero saber quais são os valores únicos que eu tenho, por exemplo, né, em gênero. Dados. Gênero. Quando eu faço isso aqui, lembre-se, o cifrão é para selecionar a coluna. Olha lá, me mostrou masculino e feminino. E eu posso também fazer dados únicos em escolaridade. Olha lá, certo? Então, acaba que quando eu executo a célula inteira, ó, deixa eu até botar no máximo aqui. Olha lá, ele me trouxe masculino, ensino superior, ensino médio, mestrado, doutorado, e trouxe também aqui o summary. Então, nesse resultado que eu tenho aqui, ele me trouxe essas coisas básicas que eu pedi para ver, que são essas duas coisas que eu fiz aqui, tá? Mas eu poderia também ver a variação numérica, né? Eu podia ver quais números de idade que eu tenho, por exemplo. Isso é uma coisa fácil no R para fazer, já mostrei para vocês. Eu poderia vir aqui fazer, por exemplo, só um histograma da idade em anos. Ó. Olha lá. E já me traz aqui a quantidade, a frequência, né, de cada idade dessa aqui. Também não é um problema. Tá? Se vamos executar tudo, ele vai fazer primeiro a resposta de texto, ó, tá vendo? Nessa janelinha aqui, e na segunda ele bota o gráfico para você poder navegar. Tá? Ele faz isso.
E, finalmente, não menos importante, eu vou fazer as funções estatísticas manualmente, que são, só preciso lembrar em quais são, min, por exemplo, dados, idade, já vai calcular fácil aqui, median, dados, idade, e SD, Standard Deviation, dados, idade. Não vou entrar no mérito da normalidade disso aqui agora, tá, gente? É baixíssimo, não faz sentido falar disso agora, mas enfim. Ó, executei aqui na idade. É idade anos, né? Anos. Idade anos. Por isso que é bom você deixar o R preencher para você. Eu escrevi, mudei o nome, não percebi. Ai, meu Deus do céu, de novo. Ano. Aí. Pronto. Ele deu anos. Caramba, sua. Aí. Média, mediana, desvio padrão. Beleza, consegui pegar os dados de lá, fazer o básico aqui. Até aqui, nada de novo, certo? O que eu vou fazer de novidade com vocês aqui agora é mostrar um pouco o pacote ggplot. Gráficos com ggplot2. O que o ggplot2 é, gente? O ggplot2 é um pacote de gráficos que ele é construído em cima de uma coisa que a gente chama de gramática dos trabalhos científicos, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês de outra maneira aqui. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu mostrar aqui que livro é esse. Design da informação. Calma aí. Aqui. Isso. É isso aqui. Esse é um clássico, tá, gente? De 2005, se não me engano, esse livro. E ele tem aí uma proposta de você construir gráficos científicos com uma lógica de uma orientação ao design do dispositivo de visualização, né? Então ele mostra um pouco uma ideia de você construir gráficos em camadas, e você vai adicionando eixos, camadas de dados, rótulos. Então esse aqui é um livro de 2005, então assim, está um pouco desatualizado do ponto de vista de código, um pouco, mas ele tem a descrição dele espetacular. Ele vai construindo devagarzinho uma lógica, explicando o que todo tipo de gráfico vai ter. Assim, tipo, tem os eixos, então eu tenho um eixo 1, eixo 2, eu tenho título, eu tenho uma camada de rotulagem para você identificar os dados. E aí ele vai construindo isso aqui, ó, tipo, como se fosse uma gramática mesmo de construção de gráficos. Tá? O ggplot é construído em cima disso. O ggplot, ele é uma coisa que a gente vai ter esse livro famoso aqui, do Hadley Wickham, tá? E ele tem a versão online dele de graça para você poder seguir. Então tem como aprender sem pagar o ggplot. Ele tem a documentação online também, que é ggplot2.tidyverse.org. E aqui a documentação do ggplot. Ele tem aqui um cheat sheet que a gente chama, que é uma colinha, que faz as principais coisas em PDF para você poder baixar. E ele tem aqui a referência de todos os comandos da linguagem. É muito, tá, gente? É gigante o ggplot. Ele é muito grande, a gente não usa tudo, tá? E ele tem aqui alguns tutoriaizinhos básicos e tal, mas enfim, não é... A melhor coisa é seguir o livro, tá? Eu vou compartilhar com vocês. A coisa das camadas que eu falei aqui, tá vendo? Tem um tema, as coordenadas, as facetas, as escalas, as camadas, mapeamentos e dados. Ele vai construindo isso aqui. Vocês conseguem... Eu aprendi o ggplot lendo isso aqui também, tá? Ele faz gráficos com painéis, enfim, é cheio de sacanagem, né? Bem interessante. E é uma potência esse negócio, não é brincadeira, não. E aí, como que a gente usa esse treco? Basicamente, como qualquer pacote no R. Eu já carreguei ele aqui, ó. Ele está aqui, o ggplot2, tá? E como que ele funciona? Ele basicamente começa com a função ggplot e ele pede um conjunto de dados, que vai ser data igual a dados, que é o que eu criei aqui, tá? Esse data frame que eu tenho aqui, que eu vou usar de dados. E o que ele faz? Como ele trabalha com camadas, gente, ele vai meio que somando as coisas. Se eu executar ele assim agora, o que vai acontecer? Ele não trouxe nada. Por quê? Porque
eu comecei o gráfico, criei o objeto gráfico. Agora eu tenho que construir ele ali em cima, colocar eixo, dado, rótulo, título e assim vai, tá? Então, eu vou fazendo como? Eu vou somando, literalmente, ó. Eu boto um mais e vou botar uma segunda camada. Olha que o R, ele nem caiu aqui pro começo, ó. Ele caiu para frente um pouquinho. Por quê? Ele está dizendo para a gente que ele sabe que eu estou continuando uma linha anterior, tá? Então, eu vou fazer uma coisa bem bobinha aqui agora, que é só botar uma geometria, que a gente chama, um geoma. Esse geoma aqui, eu vou colocar um geoma point, vou colocar um ponto aqui, tá? Um ponto no gráfico. E todo ponto tem uma estética. O que é uma estética? São coordenadas, cores, tamanho que ele tem. É uma estética do ponto. Então a gente chama de AES, de estética em inglês, né? Aesthetics. Eu vou botar X, por exemplo. O que eu quero colocar no eixo X? Eu quero colocar no eixo X a idade e no eixo Y o peso em quilos. O que eu faço? Eu boto idade, anos aqui, vírgula, no Y eu vou botar o peso KG aqui. Se eu executar isso aqui agora, eu já tenho um gráfico que tem pontos. Então ele vai acontecer. Olha lá, tá lá o gráfico. Ele já entendeu que a idade está no eixo X, como eu pedi, que o quilo está no eixo Y, como eu pedi também. Como eu não falei nada sobre o título, não falei nada sobre a cor do ponto, nem o tamanho do ponto, nem a legenda do ponto, falei nada disso, ele está confinado no que eu fiz. Qual que é o grande problema do ggplot? Você faz tudo nele, então dá trabalho começar a usar. Depois que você aprende como é que usa, fica fácil. Eu basicamente fico copiando e colando meus gráficos que estão formatados como eu quero para poder usar. Mas não é um problema, tá, gente? Segunda coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou colocar um título nesse negócio. Como é que eu chamo de título? São os labels. Labs é uma função que bota rótulos, né? Title, teste do RH mais. R para humanos, tá? Se eu executar de novo, o que vai acontecer? Ele botou o título lá em cima, ó. Quero colocar um subtítulo. Vou colocar um subtítulo dizendo qual que é o N desses dados aqui. Boto uma vírgula aqui e boto subtitle. Como é que eu sei, como é que eu posso escrever o N? O N, gente, é N-row, né? É o número de linhas, são 11 aqui. Se eu botar N-row dados aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer o que eu pedi. Você não vai botar um texto, ó. Botou só um número 11 ali embaixo. Eu quero que ele bote um texto escrito N é igual a 11. O que eu vou fazer? Vou usar o paste, que é uma função aqui do R que cola as coisas. N igual, vírgula. Tá ficando complicado? Um bocado, tenho certeza que sim. Eu estou querendo mostrar para vocês a sofisticação que esse negócio tem. Eu podia botar um subtítulo, uma segunda linha de texto, igual a APA pede, por exemplo, sem o menor problema, tá? Eu, agora que eu tenho o básico do meu gráfico, eu vou colocar cor nesse negócio, eu vou botar cores diferentes a partir da escolaridade, tá? Então, eu vou botar aqui a cor que eu quero usar. Color vai ser escolaridade. Uai, Hugo, mas escolaridade não é uma cor, não interessa. O ggplot, ele entende que você tem uma categoria e a categoria pinta o ponto automaticamente. Tá ficando interessante isso aí, gente, ou não? Ele sozinho entendeu que eu tenho uma coluna que serve para ser como se fosse o agrupamento dos pontos que estão nas outras colunas. Ok? Vou repetir o que eu fiz aqui para vocês poderem ver. A primeira coisa que eu fiz foi criar a função ggplot indicando a base de dados. Sempre somamos as geometrias e outras funções em camadas. Tem um maisinho aqui. Então, aqui eu adicionei um ponto com x igual a idade anos, vírgula y igual a peso quilos. Adicionei a cor do ponto com base na categoria escolaridade. Adicionei título e subtítulo. Eu vou colocar esses comentários nas posições certas. Vocês verem que não tem problema nenhum eu espalhar comentários. E eu, assim, agora eu vou dizer que eu não gosto muito desse estilo de gráfico, não, porque eu acho ele meio sujo. Meio... Esse fundo não gosto. Eu tenho temas.
no ggplot. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, escolher o tema minimalista, que é o tema que tem menos gráfico, menos tinta na tela. Olha lá, ele tirou a cor de fundo, deixou só as linhas, tá? Eu posso mudar o nome dos eixos. Então, aqui eu fiz o quê? Eu botei um tema. Vou adicionar eixos, rótulos dos eixos. Rótulos dos eixos. Xlab é o rótulo do eixo X. E aqui é idade. Vou fazer assim, idade em anos completos, como está lá no Excel. E no rótulo Y, vou botar YLAB, né? Peso em quilogramas. Se eu atualizar isso aqui agora, ó lá, coloquei o rótulo como eu queria, posso melhorar a margem, obviamente, e eu não quero essa escolaridade minúscula aqui, que é o nome da coluna, né? Eu posso consertar isso também. Como que eu faço? Nos títulos que eu tenho aqui do gráfico, eu boto assim, ó, é cor, tá vendo? Então, color, quer dizer, o nome da legenda da cor é escolaridade. Quando eu atualizo isso aqui, ele vai mudar para caixa alta aqui. E eu não quero fazer essa legenda na direita, eu quero fazer ela embaixo, por exemplo. Pode. Só vir aqui, ó, e personalizar o tema. Tema, legend, position, bottom, rodapé. O que vai acontecer? Desci para a legenda. O ggplot é um monstro, gente. Ele faz tudo. É um monstro, realmente, é um espetáculo. Ele é complicado de aprender a usar? Não tem problema. A gente pratica um bocado, vamos fazer milhões de vezes coisas com isso aqui, agora não vamos mais plotar com esse gráfico feinho daqui, né? Esse aqui de cima, vocês compararem como é que esse gráfico é esse aqui, com esse de baixo, o ggplot tem fontes melhores, tem mais área branca em volta, ele tem tamanho de fonte mais bem trabalhado, né? Então você tem uma qualidade gráfica muito melhor aqui. Eu vou só para colocar uma margenzinha, se eu quiser espaçar, por exemplo, o eixo, né, do gráfico eu posso também. Então, por exemplo, axis title, title X. Aí eu vou dizer o seguinte, eu quero que ele faça element text, a margem. Aí vai ficando complicado, Mas eu quero que ele tenha 10 pontos, depois nada, de cima eu quero que ele tenha. Ver se melhora. Ops, fiz alguma coisa errada aqui. Peraí. Title, text margin. Ele reclamou de quê que ele reclamou? Aqui falta alguma coisa aqui. Tá, falta um parênteses aqui. Aí. Ó, aumentou, tá vendo a distância aqui, ó? Separei um pouco mais. Posso botar até mais, ó, pra vocês poderem ver. Botar 20, dobrar. Como é que ele afasta, ó. Tá vendo? A respirar mais. E eu vou fazer a mesma coisa no título do Y, só que como ele está em pé, eu vou colocar o espaço à direita. E a direita aqui, se eu não me engano, eu posso fazer a colinha para ver, ó. T, topo, R, direita. Então, 0,20, 00 unidades PT. Eu podia botar em centímetro, podia botar do que eu quisesse, mas eu sou acostumado a usar em pontos, não tem problema. Ó lá, separou também. Você consegue personalizar o gráfico inteiro, gente. É isso. E quando eu dou um zoom aqui, ó, tá? Ele tá aqui, peraí. Agora ele me sacaneou porque eu estou com a tela pequenininha. Deixa eu arrastar para cima isso aqui de novo, o RStudio. Só para eu diminuir o tamanho do gráfico, para poder voltar. Ele está gigante aqui. Aqui. E pronto. Agora fazer ele ficar pequenininho para caber na tela. Isso, agora cabe. Beleza, aí sim.
Ok. Aqui estamos de volta. E o gráfico está aqui. Ó. Então, eu consigo, inclusive, ó, redimensionar, ele redesenha o gráfico. Tá vendo? Ele entende, o gráfico é vetorial, ele não é bitmap. Então, você consegue redimensionar ele. E, obviamente, eu consigo exportar, né, esse gráfico também para onde eu quiser. Tá? Então, só para vocês poderem entender o conjunto que eu fiz. Aqui, eu coloquei personalização do tema. Tá? Executando tudo de novo. Gerou o gráfico que está aqui, bonitinho. Certo? Esse tipo de gráfico, gente, que é o GeoMPoint, ele é simplesmente o primeiro. Eu fiz só um exemplo de como é que eu faria para colocar pontos na tela, mas ele tem toda uma gramática aqui. Eu consigo mostrar para vocês aqui peraí. Cadê o Tidyverse? Tá? Quando eu venho na referência aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui para poder fazer gráfico de, sei lá, mais para baixo aqui, peraí, GeoMCO, aqui, ó, que são os gráficos básicos de barras. Ó. O que acontece? Na documentação do ggplot, ele tem um exemplo sempre aqui embaixo. Ó. Você roda para baixo, aí tem um exemplo. Ó. Como é que eu faço gráfico de barra? O código é esse aqui. Ó. Ele usa geombar para poder fazer como se fosse um histograma, né? E eu tenho aqui também pintando com cor e tal. Vou fazer para mostrar para vocês também. Ó. Tem o GeomCO. São dois tipos diferentes de gráficos que eu posso fazer com barras. Eu vou manter isso aqui. Eu vou copiar, na verdade, esse código todo aqui. Ó. Vou fazer um outro gráfico agora. Tá? Que vai ser... que vai ser feito, em vez de ponto, eu vou mudar aqui para de coluna. O que vai acontecer? O ponto tem um X e um Y, né? Quando eu troco para uma coluna, o que vai acontecer? O X vai ser a posição da coluna e o Y vai ser a altura. Será que vai funcionar? Vamos ver. Só mexi nisso, tá? Funcionou e ficou esquisito, né? Porque, afinal de contas, eu tenho uma idade na posição no eixo X aqui que não me interessa. Ele botou uma borda colorida em volta porque a coluna não tem cor, ela tem preenchimento. É diferente um pouquinho a lógica. Então, eu não vou fazer isso, não. Eu vou mudar aqui para trocar isso para gênero. E gênero é uma categoria, certo? E aí, eu vou mudar isso aqui para depois para pintar, tá? Primeiro vamos fazer a primeira mudança. Olha o que aconteceu agora. Eu consegui colocar... Eu digitei errado feminino no formulário, nem tinha visto. Agora que eu vi que digitei errado, apareceu aqui, ó, com 2 N's. Então, o que ele fez? Ele pegou o peso aqui e colocou assim, né? Essa história, o eixo está com o tom errado ainda, mas só de eu mudar a geometria já funcionou, né? Deixa eu botar aqui a idade. Idade, anos. E já vou mudar isso aqui para fio, tá, gente? Para vocês verem, ele vai pintar a coluna agora. Olha só. Olha lá. Já está melhorando, né? Esse eixo está errado, enfim, aqui embaixo o tipo está errado também. Mas só você poderia entender que ele consegue trocar, né? Ele troca o dado com base naquilo que a gente está fazendo aqui. Então, o negócio de ggplot é aprender a usar essas geometrias, né? Essas possibilidades que tem de criar os gráficos e plotar aqui. E ele tem um monte, né? Eu posso trabalhar com esses mapas, que é tipo um mapa de calor que a gente usa para você indicar correlações, por exemplo, ou densidade de coisas. Ó. Você pode usar. Você tem também as geometrias de densidade, para você poder mostrar o quanto que a densidade de um dado ó, em relação a uma distribuição. Você tem isso também. Você tem os box plots, que são muito úteis para você poder enxergar a distribuição dos dados num dispositivo mais compacto, né? Que é esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem o corte da mediana lá, os extremos, ó. Ele mostra os outliers, por exemplo, também, as variações dos dados. Então, também é bem interessante. Então, o macete do ggplot é aprendendo como essas coisas funcionam aqui, tá?
Nós vamos fazer isso eu vou até apagar isso para não ficar um erro aqui, só mostrar que era possível. Vocês poderem entender como é que ele permite que você faça esses gráficos assim, tá? E, na real, esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês do código que está aqui, né, o completinho, ele tem uma coisa que é relativamente tranquila, gente, se vocês forem pensar bem. Boa parte dos gráficos que a gente faz vão utilizar, assim, esses gráficos vão utilizar duas coordenadas, mais ou menos. Tem gráfico 3D aqui? Tem, mas é um pouquinho mais complicado. Alguma categoria de agrupamento, para você poder juntar, ou pela escolaridade, como eu fiz aqui. Eu podia juntar por gênero também, né? Eu montei escolaridade, ó, vou botar para gênero aqui. Para vocês poderem ver que o mesmo gráfico ele poderia ser agrupado por gênero, e aí o gênero já mudou aqui embaixo. Agora só tem duas categorias para ele poder olhar, né? Então, vejam que faz sentido, né? Você consegue mudar aqui com muita facilidade qual que é o dado, né? E, obviamente, tem outros temas. Você tem temas, quer ver? Vou mostrar aqui. Vou pegar o tema escuro, o tema dark aqui, para a gente que gosta de fazer coisas para ler em fundo escuro, por exemplo. Olha lá. Ele já inverteu, ó, botou uma grade escura no fundo, botou também a área de plotagem escura, né? Então, tem vários temas aqui. E como é que você... Sei lá, vou pegar aqui agora line draw, só para ter com linha. Tem os temas que é tudo preto e branco, para facilitar a impressão, né? Quando é preto e branco, ó, tá vendo? Esse usa linhas e tal. Então, o minimal é um tema bom. E como é que eu aprendo a ver isso? O ideal é vir aqui e, como sempre, chamar tema, ajuda. Ele também traz ajuda para dentro do ggplot. Como é que eu fiz isso? Cliquei no texto e botei F1, ou venho aqui e boto assim, ó, tema. Ó, ele traz aqui a documentação, a mesma tem lá no site também, tá? E, obviamente, se a gente está aqui embaixo, ó, ele me sugere uma série de possibilidades já aqui, tá vendo? Assim, o theme black aqui, ele vai tirar tudo que é cor, só preto e branco, né? Então tem essas questões aí. Para quem não sabe fazer gráfico, gente, não sabe fazer gráfico bonito, o ggplot tem um cuidado muito bom com esse tipo de coisa, né? E finalmente ele tem paletas, por exemplo, acessibilidade embutida, para a gente ter daltonismo, por exemplo, enxergar, ajuste ou baixa visão, automático, você só invoca a função e já transforma o gráfico. Beleza? Vou parar aqui, tá, gente? O meu objetivo era mostrar esse percurso com vocês aqui. Perguntas? Então, deixa eu... na verdade, assim, o segredo do ggplot é você, na verdade, ter a concepção do gráfico antes de você... Né, assim, você tem que meio que imaginar previamente qual que é o gráfico, né? E aí você vai compondo ele, não é igual a gente meio que vai levado pela... Quando vai no Word lá, no Excel, sei lá, ele tem lá os padrões prontos. Padrões, meio que você joga ali e vai testando. Ali é que é um pouco o contrário, né? Você tem um exercício prévio de pensar, que aliás a lógica do R toda é essa, na verdade, né? Ele requer a priori um pensamento, uma análise muito menos exploratório, né? Mas essa... Tem tentativa aberta aqui, tá? Para acertar o gráfico. Mas, por exemplo, o ponto de vista que lá o Grammar of Graphics, que eu estava mostrando para vocês, né? O livro que deu origem a essa história, é o seguinte: o cara, o gráfico é convidado pelos dados, não o contrário. Você não empurra um gráfico para cima dos dados, é o contrário, né? Tem uma distribuição ali que faz sentido com o tipo de gráfico ou não. Tem uma relação que você quer comunicar. É uma história que você conta, né, com o gráfico. Que história você quer contar para um gráfico que tem idade versus peso? Se eu tivesse bastante gente aqui, por exemplo, daqui a pouco eu ia fazer o que eu fiz com vocês no passado. Meti uma regressão linear básica, que é o que todo mundo faz para explicar um pouco como é que você trabalha com duas variáveis, tipo peso e idade, que estão relacionadas ou não, peso com altura. Todo mundo dá esses exemplos de regressão linear. Então, eu poderia, como os dois dados juntos geram uma relação que parece estar associada ali, né? Crescente, decrescente, o gráfico convida você a fazer esse tipo de coisa. Então, o nosso raciocínio é justamente esse mesmo. Qual é a análise que eu quero fazer, a inspeção visual que eu quero fazer, permitir que seja feito nos meus dados, e aí eu construo o gráfico assim. O bom do livro de ggplot é que ele tem muito exemplo. Aquele livro que eu mostrei para vocês lá, e que eu vou colocar aqui no... Eu vou atualizar, tá, gente, o arquivo da aula de hoje, deixar ele pronto, né? Faz muito mais sentido. Eu vou pegar aqui o livro do ggplot que eu
Cadê? ggplot 2. Que é esse aqui, né? Esse aqui. Eu vou colocar para vocês no código e eu vou atualizar o arquivo zip lá no Drive para vocês poderem ter a cópia dele. Aqui, ó. Utilizaremos documentação ou ggplot. Aí. Livro gratuito. Tá ali. É de graça. Então, nesse livro aí que eu estou indicando, ele vai explicando as coisas, ó. Começa pelas geometrias, plots básicos, tá vendo? Vai explicando todos eles. As camadas, vai adicionando. Depois vai dizendo assim, ó, combinações, para botar gráficos que combinam mais de uma coisa, tal. Aí vem construindo tudo isso aqui, mapa, anotações, aí tem as escalas, ó. Como é que você bota escala no gráfico, os eixos, a transformação dos dados. Então, assim, é um livro de copiar o código, colar, executar para testar. Copiar, colar, executar para testar. Não tem muito mistério. Mas dá trabalho, tem que sentar e fazer isso, né? Tem uns editores que ajudam, mas não está pronto tudo, sabe? Mas deixa eu só entender uma coisa aqui. Então, eu gosto muito de trabalhar com gráfico como expressão visual, assim, como trabalhar com hipóteses visuais, enfim, hipóteses de análise a partir do dado, né? Tem toda uma, a partir dos gráficos, tem toda uma corrente da estatística que usa de partir do dado, o gráfico, né? Tem muita gente que prefere trabalhar com análise visual antes de qualquer regressão, porque, enfim, o dado diz muito mais que uma linha. Tem que fazer isso, na verdade. Tem que fazer. Porque, assim, na psicologia, pelo menos, isso é muito pouco utilizado, né? Mas, assim, honestamente, a gente acha regressões de coisas que, cara, né? Você olha o dado, porque forçou a barra ali, né? Assim, você vê uma reta lá, igual essa que você colocou aí. Você até pode achar uma regressão aí, mas esses dados não dizem exatamente isso, né? Bom, enfim, eu não estou discutindo isso. Meu ponto eu gosto de usar muito no Jasper, no Jamov, o Flexpot, que eu sei que também tem no R, que é um pacote, eu nunca usei ele no R, mas eu sei, eu gosto, trabalho muito com esse material lá no Jamov ou no Jasper. Qual é a característica dele? Flexpot. Flexpot. O cara que criou ele é um cara que é um estatístico aí, que trabalha muito com a psicologia lá nos Estados Unidos, e ele tem uma perspectiva um pouco crítica assim, sobre essa lógica de usar o P, de trabalhar em torno do P, ele é bem crítico em relação a isso, né? Essa busca do P desenfreada que a gente fica, né? Tem que achar o P significativo. Ele trabalha com análise visual. Mas qual que é a lógica? Flexpot, que chama flex, né? De flexível, e plot. O que esse gráfico faz? Eu quero saber se o ggplot faz isso também. Assim. Nesse flexplot, ele gera um gráfico, mas ele já faz uma análise de regressão subjacente. Assim. Não é que ele faz uma análise de regressão, mas assim, ele cria algumas linhas de tendência, e aí tem vários tipos de linhas diferentes. Sim, né? sim. Então, isso que você está vendo aí. Isso aí. Isso aí. Cara, é igual o ggplot, mesma coisa. O ggplot também tem esses recursos, né? O que ele vai fazer é que ele vai usar fórmulas do jeito um pouco diferente. Isso aqui é uma fórmula do R, né? Uma fórmula que a gente chama. Você tem o preditor, você tem, enfim. Uma fórmula de regressão, geralmente, né? Geralmente Não, aqui é fórmula normal aqui, né? Você pode usar para análise de variância, tem um monte de. Você constrói fórmulas das relações das variáveis aqui, desfecho e escritor, etc., dependente, como você quiser chamar, utilizando essas fórmulas. Quer dizer, antes desse tio aqui, você tem esse desfecho, você tem as variáveis que estão associadas a ele, aí você pode usar mais, tem multiplicação, tem vários sinais que fazem isso acontecer. Isso, e aqui tá vendo, ele tá usando outro aqui também, ó. Então é parecido, aqui tá usando, aqui é o modelo linear. Isso. Aqui é a função LM do R. Uhum. Como esses negócios são construídos em cima do R, é parecido. Isso aqui parece os gráficos do ggplot mesmo, isso aqui. Não é muito diferente, entendeu? Tudo que tem lá deve ter aqui. O ggplot é o mais usado no R, disparado. Não é o único, tem outros, né? Deve ter alguma razão por ele ter feito um diferente. É que, na verdade, o Flexplot ele não tem esse objetivo de criar gráficos diferentes. O objetivo dele é para você fazer inspeção de gráfico só, né? Para você ver a tendência, se você vê se algumas relações, interações. Então, ele é limitado nos gráficos. Os gráficos que ele faz são esses aí. Ele não é uma análise de dados. A minha dúvida é porque, assim,
ele faz, quando você pede alguma coisa, ele faz análise, ele não faz análise no sentido de ele não gera um resultado numérico, né? Mas ele gera um gráfico adicionando uma linha de tendência, uma linha de regressão, ele faz isso meio que automaticamente no código básico, né? Isso Entendi. no Jamov você não tem nem nada disso, você só monta nas caixinhas lá e ele já faz automaticamente, né? Bem rapidinho. Eu queria, Entendi. você não trabalha com gráfico, ele tá pronto, entendeu? E por isso que eu fiquei na Vixe, dúvida do ggplot. entendi. Tá até deprecado, tá, esse pacote. Pelo menos esse aqui, né? Tá deprecado. Ele tá com problema de não ter sido atualizado. E aí a comunidade meio que botou ele De cachego. de castigo. Mas eu É, imagino que faz as mesmas coisas, né? não, ele não é um gráfico de gráfico, ele não é um pacote de gráfico, ele é um Não, eu pacote digo assim, de inspeção tudo visual. que você consegue construir no ggplot, no flexplot, você conseguiria fazer no ggplot Isso, antes desse. você Então, consegue vai ter fazer mais isso, né? Então, trabalho só. Consegue. Vai ter entendi. mais Você consegue, trabalho um pouco. tá, entendi. Você consegue então colocar uma linha lá, se quiser, você consegue comparar, Sim, criar, enfim, tá, entendi. sim. Você queria saber. É um pouco mais de trabalho só, mas dá para Sim, fazer. O que entendi. acontece é que, assim, quem que usa o ggplot, né? Para vocês poderem entender um pouco a história. Quem que quer construir a sua base de gráficos, por exemplo. Então, sei lá, a BBC, o New York Times, eles têm o seu próprio estilo gráfico para publicar seus infográficos, as pesquisas que saem publicadas no jornal, por exemplo. O IBGE tem o seu padrão. O IPEA tem o seu padrão. Então, você cria um padrão da casa para os gráficos. Então, assim, periódicos também tem isso. Então, você poderia ter uns periódicos que tem um pacote pronto de estilos de gráficos que você já baixa e já usa no R para você poder já ter o gráfico mais próximo possível dos padrões que o periódico utiliza, entendeu? Então, ele é como se ele fosse uma coisa muito mais flexível. Mas, por outro lado, ele dá um pouco mais de trabalho, entendeu? Essa que é a jogada mesmo. Não, mas essa coisa de ser flexível é interessante, porque às vezes você quer um gráfico que pô, você não consegue de jeito nenhum no Excel, Sim, enfim, no SPSS. Isso é interessante, só que o lance é saber isso, a isso. construção disso, né, nas fórmulas, nos E, por comandos, né? exemplo, você não vai ter algumas análises que você tá, que, por exemplo, pelo que eu vi no Flexpot ele faz, você vai ter que fazer ela antes no R e depois só plotar. Ele meio que encapsulou, né? Então ele já te Isso, mostra umas coisas meio tudo isso, junto. Né? isso, Do ponto de vista exato, exato. didático, isso não é tão bom porque você trata como se fosse uma caixa preta. Mas, por outro lado, você faz análise mais fácil, né? Ela sai mais rápido. Isso, exatamente. Ele é feito para você analisar no Jamov, você chega lá e ter uma iniciativa de trabalhar com os dados visuais antes de chegar lá e cruzar os dados e nem ver. Pô, aí você coloca, joga uma linha de regressão lá, você nem sabe como é que o dado tá. Pô, mas olha os dados primeiro, né? Então, um pouco assim, ele convida você a olhar os dados, o gráfico, para partir daí criar hipótese, aí, enfim, né? Não é criar hipótese, mas assim, pô, ver se faz sentido ou não, ver se tem interação Sim, ali, ver se é uma coisa que, enfim, né? Dá sim. um caminho. É isso. É isso Mas aí. O legal. Legal, legal. que mais, gente? O que mais? Que mais? Tem mais? Senão eu vou parar de gravar também. Que é esse aqui, vocês vão ter um pouco mais de trabalho. E eu vou passar o dever para casa, tá? O dever de casa de vocês é tentar fazer um gráfico diferente desse aqui que eu fiz. É isso. Primeira tarefa de casa. Beleza, você vai dar o link do livro, né? Pra gente dar uma copiada lá, né? Coloquei aqui, e aí eu vou. Obviamente não vai funcionar se copiar e colar, vocês vão ter que testar um pouco. Não, sim, mas tem que ter uma E colinha, né, aí, cara? Pô, a gente não aí passa eu na vou prova, abrir não. aqui vou atualizar, né, o código aqui da aula para ter o link do livro lá, já está linkado, e o dever de casa é você tentar mexer no gráfico. E aí semana que vem eu não vou fazer nada, eu vou ficar vendo o que vocês tentaram fazer. E eu vou avisar isso para a galera por e-mail também. Beleza? Perfeito. Vou parar Perfeito. de gravar aqui agora. Eu tô com a mão levantada até agora. Isso.